Por que tanta confusão religiosa? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aos Romanos 8:1, palavras da carta de Paulo, esse Paulo incisivo, claro na revelação da graça do propósito de Deus. Mas, como o nosso tema é profecia, é falar do tempo do fim, vamos para o nosso tema propriamente dito, falando sobre aquele momento que eu diria um momento sagrado da visão de Daniel. Aquela visão do carneiro e do bode. Quem sabe você, como eu, quando chega, ou vamos usar o passado, quando chegava na epígrafe, ali na altura do capítulo 8, a visão do carneiro e o bode, simplesmente passava para a página seguinte, até porque essa figura do bode, ela é esquisita, mas é bom na profecia esquecer esse lado exótico da profecia e aprofundar-se nela, pois nas figuras mais estranhas Deus tem muito, mas muito mesmo a nos ensinar. E aqui o anjo Gabriel, eu falei momento sagrado, pelo fato de que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu zelo pela sua palavra, pelas suas promessas, Ele fez tudo, Ele faz tudo. Ele até mandou o anjo Gabriel falar com o profeta. Aliás, não falar simplesmente, mas explicar a visão. Então, nós estamos naquela parte em que o reino, aquele reino que começou com o chifre notável, aquele chifre notável, grande, que o bode tinha entre os seus dois olhos. A gente falou já sobre este chifre notável que representa o primeiro rei do Império Grego. E olha, você já aprendeu que este primeiro rei foi Alexandre Magno. E quando nós lemos a história, a gente fica pasmo dos feitos políticos, administrativos, das conquistas, da influência na arte, na educação e, enfim, até mesmo na formação, na origem do sistema democrático. Quando vemos o alcance geográfico que o Império Grego, até onde o Império Grego chegou, até nisso
nós temos que admirar da preciosidade da profecia. Meu Deus, um carneiro com um chifre notável entre seus dois olhos. Este chifre notável que foi o simbolismo do primeiro rei, do qual o anjo Gabriel deu essa instrução, essa revelação ao profeta. Quando você vê a história, a magnitude da inteligência, da estratégia de Alexandre, que tinha formação militar, e quando você descobre quem foi o seu professor, ele foi aluno daquele famoso filósofo Aristóteles. Não vamos ficar na admiração do Alexandre, nem mesmo do Aristóteles, embora a história os coloca em evidência. Mas a nossa admiração é ao fato da visão. Note que eu analiso coisas simples, coisas pequenas, eu já chamei de exóticas. O chifre notável entre os dois olhos do bode. Notou que o comprimento, o que seria, o que foi este chifre notável. Mas que pena, o reinado de Alexandre foi tão curto, apenas 13 anos. E uma vida que terminou na boemia. Isto porque sua fama, sua grandeza mexeu com a sua estrutura emocional, com a sua vaidade, se entregou a vícios, a uma devassidão que alterou a sua trajetória política. Aliás, desculpe, eu não me esqueço, eu conheço um hino que ele diz: a vida no mundo é cruel. O mundo sem Deus, aliás, o homem sem Deus é um réu. Então, a história mostra quantos homens inteligentes, conquistadores, quantos homens que prosperou, que teve sucesso, mas que suas vidas foram interrompidas ainda na juventude, porque confiaram em si mesmo, se entregaram aos prazeres carnais que a fama lhe oferece. Esqueceram de Deus, não confiaram em Deus, e aí está o resultado. A vida no mundo é cruel, o homem sem Deus é um réu. Mas eu tenho que citar a outra parte do hino. Mas, crendo em Jesus, ele vai morar lá no céu. Aleluia! Então, não adianta
A base, o alvo, deve ser sempre Jesus Cristo. A nossa única esperança, aliás, a esperança indissolúvel. E o reino entrou em crise. E no lugar de Alexandre, aqueles 4 chifres, que representaram 4 reis, o império famoso que abalou o universo, dividido com 4 generais que não governaram coisa nenhuma, e nasceu aquele chifre pequeno de entre um dos 4. E olha o começo da biografia do homem. Ele, um homem cruel, especialista em intrigas, bela coisa, envolvido com o ocultismo, envolvido com as coisas diabólicas. E continua o relato: grande será o seu poder, mas não na sua própria força, isto é, na força oculta dos demônios, do maligno. Ah, que clareza! Com que clareza o anjo Gabriel passou para o profeta Daniel as informações desta visão. E a gente verá nos vídeos posteriores. Continuando, sempre repetindo, esse chifre pequeno, o antítipo da besta, do anticristo. A gente vai chegar lá. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.